6h38, a Justiça decretou a prisão preventiva de uma jovem de 20 anos que é acusada de participar do assassinato de um policial militar no ano passado. Ela foi apresentada ontem na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo a polícia, a Priscila tem envolvimento na morte do policial militar reformado Domingos Boaventura Fernandes, de 70 anos, em dezembro do ano passado. A acusada só foi reconhecida depois de uma denúncia anônima, quando esteve na Delegacia de Homicídios visitando o traficante Almir Souza de Jesus, o Bica, que é companheiro dela. 20 anos apenas. A delegada que acompanha o caso contou como é que a polícia conseguiu chegar até ela. Nós recebemos uma denúncia de que ela havia participado, junto com Almir, seu companheiro, de um homicídio praticado em 2010. Nós aí fizemos o seguinte: fotografamos, colhemos testemunhas, fomos até o local onde ocorreu o fato em 2010, trouxemos as pessoas que testemunharam o crime e aí foi feito o reconhecimento. De posse desses dados, nós entramos com um pedido de representação de prisão temporária de Priscila, o que foi deferido na data do dia 18 de 12, e cumprimos esse mandado ontem. Ela já tinha intenção de fugir, porque não estava mais no endereço onde morava com a mãe e com os filhos, já estava numa casa de uma amiga. E a Justiça também decretou a prisão preventiva de um músico acusado de sequestrar e planejar a morte da ex-namorada. Veja se você conhece esse homem, tem informações sobre ele. João Miguel Pereira Martins, de 30 anos, que é o DJ Frajola, que é muito conhecido, inclusive, por animar festas de formatura, eventos aqui em Salvador. Ele está desaparecido, já é considerado foragido da Justiça. Segundo a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a ex-namorada dele procurou a DEAN para denunciar as agressões sofridas por parte do ex-namorado, que já tinha um mandado de prisão em aberto. A mulher foi orientada a marcar um encontro com ele, que foi preso no último dia 29 de novembro por investigadores da própria DEAN. 8 dias depois dele ser preso, ele foi liberado pela Justiça e, segundo a delegada, começou uma vingança contra a ex-namorada. Quarta-feira passada, o DJ teria sequestrado a ex-companheira quando ela saía de casa. A mulher foi algemada, amordaçada e deixada em um matagal em Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador. Enquanto ele saiu para devolver um carro que ele tinha alugado, a mulher conseguiu escapar, pediu ajuda. A polícia chegou e no local usado como cativeiro, os agentes encontraram uma faca, remédios, uma sacola com roupas e um notebook, um computador portátil do DJ Frajola, que acabou incriminando ele, relacionando ele com este sequestro da ex-namorada. Vamos agora para as ruas de Salvador falar com o repórter Paulo Lavinsky, que está com o nosso link móvel. Bom dia, Paulo. Onde é que você está agora? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos aí, nossos telespectadores da TV Itapuã Rede Record Bahia. Nós estamos nesse momento na LIP, ligação Iguatemi Paralela. O trânsito está tranquilo, passamos pela Bonocô, pela região do Iguatemi. Estamos indo em direção agora ao galpão da farmácia que incendiou nesta terça-feira, de onde vamos mostrar mais uma vez a situação lá no momento. O importante é dizer que o trânsito na cidade de Salvador está tranquilo nesta quarta-feira, 21 de dezembro, semana de Natal, agora que são 6h44 e as pessoas podem andar tranquilamente pelas ruas da capital baiana. É importante dizer que na região do Bonocô, no sentido centro, houve um pequeno acidente, um automóvel bateu na pilastra ali do viaduto próximo à entrada que vai para o Ugujá. O trânsito logo mais deve ficar um pouco congestionado, embora o acidente não teve vítimas. Nós passamos por lá, tem alguns minutos, e o trânsito no sentido centro pode ficar congestionado por conta daqueles curiosos que param para ver o carro batido na pilastra. Mas nesse momento nós estamos trafegando pela Avenida Paralela, sentido aeroporto, em direção ao bairro do Imbuí, na região onde está a drogaria, o galpão da farmácia que foi incendiado, e estamos mostrando um trânsito tranquilo. Certamente porque as escolas e universidades, faculdades estão já de recesso, já estão em período de férias, muitas famílias já viajaram e o trânsito está tranquilo. Voltamos logo mais, dentro de poucos instantes, lá do galpão da farmácia, onde vamos mostrar a situação neste momento, Jéssica. Obrigada, Paulo. Até já, então. Ontem aqui o trânsito ficou bastante congestionado, sobretudo nesta região aí da Tancredo Neves, né, onde tem aqueles shoppings por conta das compras de Natal. Então, você se antecipe, faça rapidinho suas compras para evitar esses congestionamentos. 6h43 falando em Natal, que é sinônimo de fartura, principalmente quando o assunto
é comida, é bom ficar atento, porque a gente sabe que o verão já está aí e a preocupação com o corpinho caminha aí ao lado a lado com essa dúvida de se entregar ou não se entregar a essas delícias natalinas. Mas fique tranquilo, porque para você passar o Natal sem culpa, o repórter Diego Barros conversou com uma nutricionista que deu algumas dicas de como driblar as calorias a mais da ceia deste final de semana e desse fim de ano. No Natal, ele não pode faltar. O peru é que faz mais sucesso, não tem dúvida. É, seu Hermínio, o peru faz sucesso nessa época do ano. O casal Williane e Rodrigo que o diga. O peru é sempre o prato principal? Eu acho que o peru, o resto é só complemento. O importante tem que ser um Natal tradicional, tem que ter com certeza o peru na nossa casa. Felizmente o preço esse ano está um pouco bem elevado, mas como é um Natal, tem que estar na nossa ceia. Além do prato principal, o panetone também não falta. Mas é bom ficar atento à quantidade de comida no prato. Até porque ninguém quer encerrar o ano com alguns quilinhos a mais. Conversamos com uma nutricionista e ela dá algumas dicas. A gente vai estar botando o quê? O peru ou o chester. Então, de preferência, quando for comer, a gente tira a pele, né? A gente também, em vez de usar a farofa, usar a maionese de batata, usar o arroz à grega, a gente vai escolher um desses itens, vai colocar uma salada crua para estar acompanhando esses pratos. Então, são maneiras que a gente tem de montar uma mesa bonita e que fique mais saudável e menos calórica. Depois de preparada, é difícil mesmo resistir às tentações da ceia de Natal. Mas nada de exagero, muita calma. Entre o peru e o arroz à grega, é bom acrescentar também frutas, para que a refeição fique mais leve. Sugestões? Ameixa, pêssego, maçã, nozes ou uva. A variedade é grande, dá para escolher à vontade. Outro item interessante também são as frutas desidratadas, né? Que são frutas, obviamente são mais calóricas do que a fruta in natura, né? Mas igualmente são menos calóricas do que os doces propriamente ditos. A gente também tem os panetones, tem as roscas, né? Então a gente vai ter que justamente escolher um desses itens, comer e realmente assim se largar mais nas frutas mesmo, né? Que é justamente para compensar as calorias. Viu aí, né? Então aí as dicas. Se você quiser rever essa reportagem, entre no nosso site tapuaonline.com. Vamos continuar falando de saúde. Na verdade, a gente sabe que não existe época para se preocupar com esse assunto. A gente sabe que com saúde não se brinca. Convidamos para conversar conosco hoje o cardiologista Jadelson Andrade, que assumiu na última sexta-feira a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Vai tirar dúvidas da população sobre este assunto. Ele comentou no discurso de posse que no Brasil o coração mata mais do que o câncer. Você sabia disso? Está liberado? Podemos entrar com o doutor Jadelson já? Já temos aí o doutor Jadelson. Imagine que o câncer, que é uma doença que a gente tem, né, vários tipos de câncer que vão se alastrando aí. Muito bom dia, doutor Jadelson, tudo bom? Prazer estar aqui. Sente-se, por favor. Doutor, a gente sabe que o câncer é uma doença que tem matado muito. Agora, me preocupou bastante esse discurso do senhor. O coração mata mais hoje no Brasil. Então, Jéssica, o coração, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa, em contato com a população, essa audiência fantástica que você tem no horário. De fato, infelizmente, o coração, as doenças do coração são responsáveis por 1/3 de todas as causas de morte, dentre todas as causas relacionadas. Ou seja, 30% da população brasileira hoje morre de doenças do coração em relação às outras doenças. E não só o coração mata mais que o câncer, mas como mata 2 a 3 vezes mais que o câncer, dependendo do câncer. E se você juntar o câncer e aí algumas outras doenças, como por exemplo a AIDS, ainda assim o coração mata mais que os dois juntos. Então, essa é uma realidade que nós precisamos modificar, é uma realidade que de fato acontece em muitos países do mundo. O Brasil faz parte desse perfil e nós precisamos modificar esse perfil. E ações devem ser feitas nessa direção. Como é que a gente modifica, então, esse perfil? Que ações a gente deve desenvolver? Então, nós estamos dentro dos nossos projetos para a Sociedade Brasileira de Cardiologia e numa relação estreita que nós estamos desenvolvendo junto ao Ministério da Saúde, a ideia é desenvolver um amplo programa de prevenção nacional. É a prevenção a forma mais eficaz, mundialmente reconhecida, de redução de mortalidade por doenças do coração.
E esse projeto, esse programa que nós estaremos desenvolvendo, visa atingir toda a população brasileira, no sentido de conscientizar definitivamente a população de que existem fatores bem identificados que levam a esses índices de mortalidade por doença do coração. E a divulgação ampla à população desses fatores de risco e a busca incessante de fazer com que a população se afaste desses fatores será o nosso trabalho, o nosso projeto, no sentido de mudar esta realidade trágica, que eu diria trágica hoje no Brasil, em relação à morte por doença do coração. É porque a população ainda tem muitas dúvidas. Nós, inclusive, fomos às ruas para saber que perguntas elas têm sobre este tema. Vamos ouvir a primeira delas? Doutor, eu tenho 62 anos, pratico futebol. Isso tem algum problema para o meu coração? Olha, não. Praticar exercício é muito bom em qualquer idade. É evidente, se você pratica um esporte competitivo, como o futebol, aos 62 anos, você deve fazer uma avaliação cardiológica. Antes, porque algumas doenças do coração, elas às vezes são assintomáticas, ou a maioria das doenças do coração, elas não dão sintomas. Então, ao fazer um esforço físico competitivo como o futebol, se você tem uma doença do coração prévia, ou obstrução de artérias coronárias, ou uma doença valvar, isso pode, no momento do esforço físico do futebol, levar a um acidente circulatório ou uma situação não desejável para o coração. Por que os 62 anos? Porque a partir dos 55 anos no homem é o momento onde as doenças do coração estão mais prevalentes. Vamos ouvir a segunda pergunta para o Dr. Jadelson Andrade. Eu como bastante e gostaria de saber se a quantidade de comida que eu como pode alterar o meu colesterol. Olha, querido, depende muito do que você está comendo, tá certo? O colesterol é produto de determinados alimentos. O colesterol é uma gordura que se eleva no sangue a partir do momento em que a ingesta de excessos de gorduras e calorias faz com que o organismo não consiga metabolizar. Então, essa gordura começa a sobrar no sangue. Então, comer bastante, se você não é gordo, não é obeso, não tem sobrepeso, não há problema. O que você precisa saber é a qualidade do que você está comendo. Então, evitar alimentos ricos em gorduras, ricos em frituras, alimentos que vão determinar a elevação dos níveis de colesterol no sangue é uma boa prática. Então, buscar alimentos mais à base de fibras, alimentos à base de frutas, verduras, legumes, alimentos com não excesso de gorduras e frituras é o caminho, porque com isso você estará se alimentando bem, se alimentando de forma saudável e adequada e evitando a possibilidade de você elevar o colesterol no sangue. E não importa a faixa etária, é preciso que a população, Jéssica, tenha esse conhecimento. A ideia de que colesterol é uma coisa de pessoas idosas, de adultos, não. O colesterol é um assunto de criança, é um assunto da fase adolescente, porque existem determinadas pessoas que têm uma tendência a ter colesterol elevado, mesmo na infância e na juventude, inclusive por fatores genéticos. Existe uma situação conhecida como hipercolesterolemia familiar, em que crianças e adolescentes começam a ter taxas de colesterol extremamente elevadas. E essas crianças e adolescentes, se não forem bem orientados quanto à alimentação e às vezes com necessidade de medicação, são crianças que terão infarto, terão doenças do coração e cerebrais de forma muito precoce. Então,